Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar sequência aqui agora ao estudo aí de matemática básica, tá? Eu estou fazendo uma playlist bem completa aí com os principais assuntos da matemática básica e te ensinando isso lá desde o começo, tá? Então já temos aí diversos vídeos, se você tá com dúvida em alguma coisa, é só ir lá no canal e conferir. Antes de mais nada, se esse vídeo te ajudar, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no meu canal. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar passando aqui com vocês pelo assunto aí, regra de 3 simples, ok? Antes de mais nada, é muito importante que a gente lembre que a regra de 3, pessoal, ela pode ser simples ou composta, né? A regra de 3 composta eu vou estar vendo com vocês no próximo vídeo. E dentro aí dessas duas, ela pode ser ainda direta ou indireta. Então, eu vou estar vendo aqui nesse vídeo com vocês a regra de 3 simples, direta e indireta, ok? Pessoal, vamos lembrar aí que regra de 3 é basicamente quando a gente tem aí 3 grandezas conhecidas, tá? E queremos descobrir a quarta grandeza, ok? Isso que é uma regra de 3 e a gente consegue aplicar ela em muitas áreas da matemática, em muitas situações, ok? Muitas provas de Enem, de vestibulares, concursos e provas aí também da sua escola. A gente usa a regra de 3 aí em muitas situações. Pessoal, a regra de 3, quando ela é direta, é basicamente quando, ao aumentar uma grandeza, a outra também está aumentando. Ou, ao diminuir uma grandeza, a outra também está diminuindo. É basicamente isso daqui, tá? Essa daqui, ela é simples porque ela tem aí apenas 2 colunas, tá? Cada coluna é uma grandeza. Na regra de 3 compostas, a gente tem aí 3 ou mais colunas, ok? Então, vamos lá? Vamos ver aqui com exemplo, tá? Que é o jeito mais fácil da gente entender. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, veja bem, pessoal, o primeiro passo é a gente identificar aqui as grandezas, tá? Então, ó, a gente tem aqui voltas e minutos. Concorda comigo? Então, eu já tenho aqui minhas 2 colunas. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou preencher essas colunas aqui, tá? Basicamente isso, eu vou montar uma tabelinha. Então, veja bem, ó, 80 voltas, coloca aqui 80 voltas, é feita aí em 20 minutos. Coloca aqui, ó, 80, então, voltas feitas em 20 minutos, ok? A pergunta, em 28 minutos, então você vem aqui na coluna dos minutos e coloca 28. Quantas voltas essa roda dará? E aí, como eu não sei, eu coloco aqui um X, ok? Essa é a situação que a gente tem. Com a tabela montada, eu vou aqui para o segundo passo que eu gosto de fazer, que é analisar se a regra de 3 é direta ou indireta, tá? Ou inversa também você pode estar chamando. Aí vamos aqui agora para a análise dessa tabela para a gente definir se essa regra de 3 vai ser direta ou inversa, tá? Primeira coisa que eu faço é analisar aqui a coluna que possui só números. Nessa coluna aqui que possui só números, do 20 para o 28, você concorda que está aumentando? Beleza? 20 para o 28 aumentou. Então, eu tenho que analisar agora essa coluna aqui, se vai aumentar ou diminuir. Como eu vou fazer isso? A gente vai ter que pensar, tá? Veja bem, se em 20 minutos eu consigo dar 80 voltas, né, com uma roda, em 28 minutos você acha que eu vou conseguir dar mais ou menos voltas? Pessoal, se eu tenho mais tempo para poder dar voltas e em 20 minutos eu já consigo dar 80, se eu aumentar aí o tempo, você concorda que eu vou conseguir dar mais voltas? Então, nota que aqui, ó, a gente também vai ter um aumento, tá? Esse 80 aqui, ele vai aumentar. Então, nota que se de um lado aumentou e do outro lado também aumentou, a gente tem uma regra de 3 direta, beleza? E se a regra de 3 é direta, a gente pode montar aqui ela normalmente sem inverter nada. Então, copia, ó. 80 sobre x é igual a 20 sobre 28. E aqui ficou fácil, a gente vai multiplicar cruzado, só isso. Então, ó, 20 vezes x é 20x. 80 vezes 28, 2.240. E aí, aqui agora eu vou isolar o x, né? Então, eu fico com x igual a 2.240 dividido por 20, né? Esse 20 vai passar dividindo porque ele está multiplicando. E aí, o que eu consigo fazer aqui? Simplificar esses zeros. E aí, eu preciso fazer aqui somente 224 dividido por 2, né? Que vai dar exatamente 112. Ou seja, essa roda, ela dá 112 voltas ali em 28 minutos, ok? A ideia é basicamente essa daqui.
monta suas colunas com as grandezas que você tem, analisa se a regra de 3 é direta ou inversa e efetua a conta. A conta para a regra de 3 direta é essa daqui que eu acabei de te mostrar. É só você montar e multiplicar cruzado, ok? Não tem que se preocupar com mais nada. Vamos aqui a mais um exemplo. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é montar a tabela, tá? Montar aqui as nossas colunas. Nota que eu tenho uma grandeza é litros e a outra é tempo, tá? Eu vou primeiro aqui fazer a conta com os minutos que me foi dado e aí depois eu transformo em horas, tá? Não tem problema nenhum, só tem que lembrar de transformar. Então, vamos lá. 50 litros eu consigo aí despejar nesse tanque em 20 minutos. Então, ó, quanto tempo, né? Coloca aqui o X, eu vou levar para despejar 600 litros, ok? Analisamos agora. Dos 50 para os 600 está aumentando. O que vai acontecer aqui do 20 para o X? Pessoal, se eu despejo 50 litros, né, em um tanque em 20 minutos, se eu tiver aí mais litros para despejar, concorda que eu preciso de mais tempo para fazer isso? Então, meu tempo também vai ter que aumentar, ok? Aumentou de um lado e do outro é uma regra de 3 direta. Então, a gente simplesmente copia o que está ali, 50 sobre 600 igual a 20 sobre x. E aí eu multiplico o cruzado. 50 vezes x é 50x. 600 vezes 20 vai dar exatamente 12.000. E aí o 50 passa dividindo, né? Vou ficar com 12.000 dividido por 50. Consigo simplificar aqui, né? Um zero. E aí a conta que eu tenho que fazer é 1.200 dividido por 5. E vai dar aqui para mim exatamente 240 minutos, ok? A pergunta ali é em horas. Pessoal, se uma hora tem 60 minutos, né? Quantas horas a gente vai ter em 240 minutos? Nota que eu consegui aqui montar uma segunda regra de 3 para poder fazer essa continha aqui, tá? Vamos só multiplicar cruzado aqui então, ó. 60x é 240, né? E aí é só fazer 240 dividido por 60, que vai dar exatamente 4, né? Ou seja, a gente consegue aí fazer isso em 4 horas, tá? A gente leva aí o tempo de 4 horas. Isso daqui, então, é a regra de 3 simples, direta, tá? Toda vez que a gente tiver aí uma grandeza aumentando e a outra aumentando, ou uma diminuindo e a outra também diminuindo, a gente tem uma regra de 3 simples, direta. E aí é só fazer esse procedimento aqui. Quando a gente tem uma regra de 3 inversa, o que vai acontecer? Uma grandeza vai aumentar e a outra vai diminuir, tá? Ou vice-versa, né? Uma diminui e a outra aumenta. É isso que acontece, tá? E aí vamos ver aqui como é que a gente faz. Olha só, com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão aí 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Isso aqui é importante, tá? Então, vamos lá de novo montar a nossa tabela, né? Então, de um lado a gente tem eletricistas, né? E do outro lado a gente tem dias. Pessoal, 8 eletricistas, né? Levam aí 3 dias para fazer essa instalação. E a gente quer saber quantos dias, né? 6 eletricistas vão levar. Então, analisa aqui comigo. 8 para 6 diminuiu, ok? O que vai ter que acontecer aqui do 3 para o x? Pessoal, pensa comigo. Se eu tenho 8 pessoas trabalhando e elas gastam 3 dias para fazer um trabalho, e eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, ou seja, eu tinha 8 pessoas e agora eu vou ter 6 pessoas trabalhando, essas 6 pessoas vão gastar mais ou menos tempo? Elas vão gastar mais tempo, né? Porque, veja bem, o serviço é o mesmo e eu diminuí a quantidade de trabalhadores. Eu vou precisar de mais tempo para estar executando, ok? Então, essa regra de 3, olha só. De um lado diminuiu e do outro aumentou. Isso daqui é uma regra de 3 inversa, beleza? O que eu faço quando a regra de 3 é inversa? O nome é bem intuitivo. Eu vou inverter a coluna que não contém o x. Só isso. Então, ali seria 8 sobre 6. Agora vai ser 6 sobre 8. E copia ali a coluna do x. 3 sobre x. É só isso que tem que fazer de diferente, tá? Então, aqui, ó, multiplica cruzado. 6 vezes x é 6x. 3 vezes 8 é 24.
E aí a gente tem que fazer 24 dividido por 6, que vai dar exatamente 4, né? Então a gente precisa aí agora de 4 dias, né, para esses 6 eletricistas conseguirem executar esse trabalho. Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Situação bem parecida com a anterior, tá? Então, de um lado eu tenho aqui pedreiros e do outro lado eu tenho dias, ok? Então, pessoal, 6 pedreiros, né, constroem aí essa parede em 8 dias. Mas se eu tivesse aí 3 pedreiros, o que ia acontecer, ok? Fazemos a mesma análise. De 6 para 3 está diminuindo, eu estou vendo. De 8 para X, o que vai ter que acontecer? A análise é a mesma. Eu tenho 6 pessoas trabalhando e elas executam um trabalho em 8 dias. Se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou precisar de mais tempo para executar esse trabalho. Então, aqui, ó, está aumentando, ok? Então, veja bem, diminuiu de um lado, aumentou do outro lado, a regra de 3 é inversa. E aí, como é que fica? 3 sobre 6, né? Invertendo aqui esses dois números, igual a 8 sobre x. Então, eu vou ficar aqui com 3x igual a 6 vezes 8, que é 48, beleza? X, então, vai ter que ser 48 dividido por 3, que é exatamente 16. Então, esses 3 pedreiros gastarão aí agora 16 dias para construir essa parede. Pessoal, esse daqui foi o vídeo aí de regra de 3 simples, tá? Abordando aí tanto a direta quanto a inversa. Se teve alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa que eu expliquei, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Eu estou trazendo vídeos aqui diariamente.